Fala pessoal, beleza? Nós músicos sabemos da dificuldade de comprar um bom instrumento aqui no Brasil. Mas nós trompetistas somos felizes e não sabemos. Quando eu era novo, nos anos 90, o Brasil passava por um momento econômico bom. O dólar era 1 para 1 e aqui em São Paulo tinha lojas que vendiam instrumentos profissionais. Eu mesmo cheguei a comprar trompetes na Leymar e na loja do Donizete. Eu não, né? Meus pais, na época eu ainda não trabalhava. Não era barato, mas dava para comprar com o dólar 1 para 1. Mas a situação econômica piorou, o dólar disparou e as lojas desapareceram, ou se concentraram apenas em instrumentos estudantes. E a gente chega na situação atual, onde não há lojas que vendem trompetes profissionais aqui no Brasil. Então a gente tem que importar, ou aguardar aparecer alguma coisa de qualidade no mercado nacional, digo isso no mercado usado. Mas, para comprar uma boa tuba, o problema é muito maior do que para comprar um bom trompete. A tuba que eu queria, uma tuba em Fá de rotor, não tem aqui no Brasil, não tem nenhuma loja que venda, não tem produção nacional e também não teria nenhuma chance de aparecer aqui no mercado de usados. Então não teve jeito, tive que partir para importação. Tuba? Está delirando. A primeira coisa que eu pensei foi importar essa tuba pelo correio, pela importação simplificada, ou por alguma transportadora no Packet Standard. Mas a tuba dentro do estojo é mais pesada que o limite máximo. E ela também tem uma dimensão maior do que a dimensão máxima permitida. Opção descartada. Uma outra hipótese que eu pensei, utilizar uma empresa de courrier, FedEx, DHL, UPS, esse tipo de empresa. Nesse tipo de frete, o peso e a dimensão da tuba não é problema, porque eles estão dentro dos limites aceitos. É caro, mas eu pensei, pode ser uma saída para mim. Só o frete ia ficar em $1.800. Só o frete. E quando chegasse aqui no Brasil, ia ser tributado em 100%. Tudo, inclusive o frete. Então, só de frete, eu ia gastar $3.600. Fora, lógico, o valor da tuba e o imposto em cima da tuba. Opção descartada. Outra opção seria utilizar um despachante aduaneiro pela importação tradicional. É uma opção válida também, mas ela também tem muitos problemas. É caro, especialmente por causa dos impostos. Ela é demorada também. E o pior de tudo, ela passa por muitas mãos até chegar no cliente final. E se ela chegar amassada, ninguém garante nada. O problema ia ser só meu. Opção descartada. Como eu descartei todas as opções anteriores, só me restou ir até os Estados Unidos buscar a tuba. E a gente chegou aqui na parte mais importante do vídeo. Buscar a tuba nos Estados Unidos também não é fácil. A primeira coisa que eu pensei foi em despachar a tuba, da mesma maneira que a gente despacha uma bagagem comum. Mas vocês já viram como eles tratam as nossas malas no aeroporto? Com muito amor e carinho, né? Isso me deu um aperto enorme no coração. Eles jogam as malas como se fosse um saco de batata. E se a tuba chegasse amassada, o prejuízo seria só meu, não teria quem recorrer. Teve até amigo meu que me ofereceu de me emprestar aquele estojo grande de alumínio, flight case, que é específico para transporte aéreo. Mas para quem já me conhece e já viu aqui nesse canal um vídeo sobre estojos de trompete, imagino que eu devo pensar sobre isso. Uma carapaça dura ajuda muito a evitar que o estojo seja esmagado. Só isso.
não ajuda em mais nada. Num caso de queda, por exemplo, não interessa quão dura seja a carapaça. O estojo cai e o instrumento se choca contra o próprio estojo e amassa. Aí quando chega no lugar você abre o estojo está intacto, o instrumento está amassado lá dentro. Daria para evitar se o interior do estojo fosse muito bem bolado, específico para aquele instrumento, e não era o caso. Tem outro problema também na hora de despachar uma tuba no aeroporto: o custo. Sim, não é barato. Porque se eu já estivesse carregando uma mala, a tuba seria uma bagagem extra. Então, $100 a mais pela bagagem extra. A tuba também é mais pesada do que uma bagagem normal, os 23 quilos. Mais $100. Outro problema: a tuba é maior do que o tamanho máximo de uma bagagem normal. Mais $100. Só nessa brincadeira seriam $300 que iam morrer. Opção descartada. Eu tinha uma última opção, a mais esdrúxula de todas: trazer a tuba dentro da cabine do avião. Eu já tinha ouvido falar disso há mais de 20 anos atrás, quando eu soube que o Antônio Menezes carregava o seu cello Stradivarius dentro do avião. Eu pensei comigo: o preço do assento custa em torno de $300, ou seja, mais ou menos o mesmo valor de despachar a tuba. Então essa seria a solução perfeita para mim. Só que não. Existe um problema que a minha esposa já tinha me alertado. A pessoa que te vende a passagem é uma, mas a pessoa que vai te deixar entrar no avião é outra. Na hora de comprar a passagem, deu tudo certo. Expliquei certinho que eu ia trazer uma tuba, ia carregar ela comigo, e não teve problema algum na hora de comprar a passagem. Mas, na hora que a gente chegou no aeroporto, os problemas começaram. Eles falaram que não era permitido entrar com a tuba no avião e que de maneira nenhuma eu poderia entrar com ela no avião. Imagina o desespero, e a gente não tinha ninguém a quem recorrer, a não ser a Deus. Os funcionários se reuniram para debater o caso e ninguém queria deixar a gente entrar no avião com aquela tuba, mesmo com a passagem comprada. Eles ficaram nessa história por quase 1 hora. 1 hora de bastante aflição e agonia. Até que apareceu uma funcionária e falou pra gente mais ou menos assim: tá bom, de acordo com as normas da companhia, você pode entrar com a tuba dentro do avião, mas vai depender da autorização da tripulação. Então as suas malas vão ficar em stand-by. Detalhando um pouco melhor o que ela estava querendo dizer: se por acaso a tripulação não autorizasse eu entrar com a tuba dentro do avião, eu ia ter que despachar a tuba lá no gate. Imagina! Se eu não queria despachar a tuba dentro do hard case, do estojo duro, você acha mesmo que eu ia despachar a tuba numa capa? Aí eu expliquei para ela que despachar a tuba numa capa seria absolutamente inseguro e eu não ia aceitar aquilo em hipótese alguma. E aí, o que eu ia fazer? Ela me falou assim: é por isso que sua mala está em stand-by. Se você não quiser entrar dentro do avião, é só pegar sua mala e ir embora. E é lógico, até chegar no gate a gente teve que passar pela segurança. E é uma coisa que estava me preocupando bastante, passar com a tuba ali pelo raio-x. Mas, apesar do chá de cadeira já tradicional, foi uma das partes mais suaves dessa aventura. Eles só pediram para tirar a tuba da capa, a capa passou por dentro do raio-x e a tuba eles levaram para outro lugar, para ver se não tinha nenhum produto tóxico. Aí a gente chegou no gate, e o que inicialmente tinha sido só 1 hora de pura aflição, se tornaram em 4 horas, até que, graças a Deus, a gente conseguiu entrar dentro do avião com a tuba. Até deixaram a gente entrar no avião antes que todo mundo, para facilitar o transporte. Como você pode ver nas fotos, foi bastante dificultoso, mesmo com a capa. Os corredores são muito estreitos
e a tuba é desajeitada para carregar. Outro problema foi o cinto de segurança. As normas das companhias dizem que necessariamente a tuba deveria estar afivelada. Mesmo sendo uma bag bem compacta, quase que eu não consigo afivelar ela no banco. Só para terminar, é lógico que teve a chegada em Guarulhos. E aí? Você acha que eu declarei a tuba? Declarei sim. Você acha mesmo que dá para passar desapercebido na alfândega com um estojo desse tamanho? Mesmo que seja uma capa dessas daqui, dá para ver a 1 quilômetro de distância que o cara está carregando uma tuba. Moral da história: não existe uma maneira fácil, rápida e barata de trazer uma tuba para o Brasil. Ou vai ser mais demorado do que você gostaria, ou mais caro do que você gostaria, ou mais inseguro do que você gostaria. Não existe solução perfeita. Se alguém pretende um dia buscar uma tuba no exterior, eu tenho aqui algumas dicas. Primeira delas: chegue cedo, muito cedo. Normalmente, num voo internacional, se recomenda 3 horas de antecedência. Mas acredite em mim, não é o suficiente. Se você for trazer uma tuba, chegue umas 5 horas antes do seu voo. Segunda dica: escolha bem a companhia aérea. Pesquise bem sobre a política da companhia aérea sobre transporte de instrumentos musicais, mesmo que você tiver que pagar um pouquinho mais caro por essa passagem. Imprima a política da empresa em português e em inglês. Não é isso que vai salvar você do problema, mas nessa hora, todo pontinho ajuda. Terceira dica: faça o possível e até o impossível para comprar uma passagem direta. Do contrário, você vai ter que entrar no avião 2 vezes. Então você vai ter o dobro do problema, o dobro de chance de você ter algum empecilho na hora de entrar no avião com a tuba. É possível comer a refeição referente ao assento da tuba? Não. Você não tem direito nem ao café, nem ao almoço, nem à janta referente ao assento da tuba, mesmo tendo pago por aquele assento. E o que é mais absurdo de tudo, todos os assentos do avião têm direito a uma mala despachada e a uma mala que você vai carregar dentro da cabine. Só que a tuba não tem direito a nenhuma das duas. Outro detalhe muito importante: é obrigatório que o instrumento fique no assento da janela e com a cadeira na posição vertical. Uma curiosidade: lá nos Estados Unidos, os tubistas fazem qualquer coisa para evitar despachar uma tuba, seja pelo correio, pela FedEx ou dentro do avião. Eles dirigem por horas e horas para evitar despachar uma tuba. Eles até falam: não existe uma maneira 100% segura de enviar uma tuba. Eu vou dar um exemplo, como se fosse no Brasil, só para vocês entenderem o sacrifício que eles fazem para evitar de despachar uma tuba. Imagina que tem um cara no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, querendo vender uma tuba, e o comprador é de Brasília. Como que os americanos fazem? Eles marcam um lugar no meio do caminho, no caso em São Paulo, e os dois dirigem até São Paulo e marcam um ponto de encontro. Cada um dirige 12, 14 horas, só para evitar despachar a tuba. Só para terminar, você que é trompetista, nunca mais reclame da vida. Acredite, os outros naipes passam por problemas bem maiores do que nós. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.